Fala aí galera, como é que vocês estão? Tão bem, né? Como é que alguém não vai estar bem depois de um capítulo desse? Galera, que capítulo sensacional esse! Que absurda é essa Akuma no Mi do Loki? Tá aí, Akuma no Mi disparada, a mais forte de toda a série. Será que ele é realmente o deus do sol? Vamos falar disso e muito mais nessa análise do capítulo 1174, o ser mais forte do mundo. Para começar, temos a história de capa, que é mais um daqueles pedidos de leitores, onde vemos o Roger domando e passeando com o T-Rex como se fosse um cachorrinho. Já o capítulo em si começa exatamente de onde o anterior terminou, com o Somers completamente chocado, já que o Dark Nika destruiu o navio e abriu um enorme buraco nas nuvens do mar, fazendo com que todo o plano fosse por água abaixo, o que significa que eles não vão mais conseguir tirar todas as crianças da ilha. O Somers até tenta contatar a Gunko para que ela desative o seu poder e as crianças sejam impedidas de caírem, mas ele acaba desistindo porque ele lembra que o Imu está controlando seu corpo. Enquanto os pais das crianças tentam desesperadamente destruir a flecha para impedir que as crianças continuem andando, uma ideia completamente sádica começa a percorrer a mente de Somers e de repente sua expressão muda, se transformando em algo zombeteiro, sinistro e repugnante, a ponto dele chegar a babar de prazer. Isso tudo porque ele se dá conta de que assistir aos pais tentando salvar seus filhos e falhando por causa dos espinhos, caminhando inevitavelmente rumo ao penhasco, é, na visão distorcida dele, uma cena maravilhosa e um jeito delicioso de morrer. Então o Somers diz às crianças e aos pais que o plano original era levá-las em segurança até a Terra Santa, mas que agora, já que o navio e as nuvens do mar desapareceram devido a um acidente infeliz, o plano mudou. Todo animado, ele completa dizendo: "Isso significa que todos vocês terão uma morte quero dizer, uma morte terrível causada por uma queda." Vemos rapidamente o Killian se questionando o que diabos o Somers está fazendo, já que eles finalmente tinham conseguido levar as crianças até o porto. Logo depois temos Oimo tentando mais uma vez salvar as crianças, disposto até mesmo a sacrificar os próprios braços. Porém, tudo é em vão, e o único resultado disso são ainda mais ferimentos, tanto nele quanto nas crianças. Desesperados, os pais tentam encontrar alguma forma de impedir as crianças, pois caso contrário, elas cairão no submundo e seus corpos serão perdidos para sempre. Enquanto isso, o Somers não consegue conter a sua felicidade diabólica. As crianças começam a pensar que tudo aquilo está acontecendo como uma punição pelos seus maus comportamentos que tiveram no passado, e à medida que vão se aproximando da queda livre, passam a gritar por socorro, com Colin chorando e prometendo que não fará mais nada de errado. Em seguida vemos pequenos flashbacks das crianças gigantes sendo repreendidas por seus pais, como no caso do Colin, que venceu um duelo contra outra criança e ficou com o brinquedo dela, um pequeno robô parecido com o Emmet. Momento em que a Ripley o repreende, dizendo que, por ele ser muito mais forte que as outras crianças, deveria ser gentil com elas. E claro, né, sendo filho de quem é, não tinha como ser diferente. Também vemos outras crianças sendo repreendidas por coisas como mentir, não se alimentar direito e não fazer a lição de casa. Mas quando Colin está prestes a chegar à beira do cais, a Ripley aparece na frente dele e o abraça, mesmo sendo atravessada pelos espinhos que cobrem todo o corpo de seu filho. Em um diálogo extremamente emocionante, a Ripley pede desculpas ao Colin por não ter conseguido impedir tudo aquilo, enquanto ele pede para que ela se afaste, dizendo que se continuar ali, ela também vai morrer, mas ela responde que não o deixará morrer sozinho. Na sequência, em uma das cenas mais tristes do capítulo, vemos a Ripley e todos os outros parentes, incluindo Oimo, Road e Angie, que conseguiu chegar a tempo, abraçando as crianças e caindo juntos em direção ao submundo.
Ao mesmo tempo, o Somers entra em um estado de completo êxtase, gargalhando e destilando comentários sádicos e diabólicos, dizendo coisas como esses pais são idiotas, morrendo pelos seus filhos por puro amor, minha barriga tá doendo de tanto rir, essa sim é uma morte bela e inútil. Mas de repente toda Elbaf começa a tremer e algo colossal surge. Luffy em seu Gear 5 junto dessa criatura salva as crianças e seus familiares. Então descobrimos que essa criatura é Loki transformado em um dragão gigantesco, com todos eles caindo diretamente em suas costas. O Luffy comenta que ainda bem que eles estavam passando por ali e conseguiram salvar todo mundo, enquanto Loki responde dizendo que não é um salvador, mas sim um destruidor e que não é responsável pela vida de ninguém. Nesse momento, as crianças já estão livres da influência do poder da Gunko, já que chegaram ao destino final, e aparentemente também se libertaram dos espinhos que as envolviam. Após a aparição do Loki, começa a nevar em Elbaf e raios passam a cair por toda a ilha. Tudo isso graças aos poderes de sua Akuma no Mi, que apesar de finalmente ter revelado a criatura em que o Loki se transforma, ainda não teve seu nome confirmado. E o meu palpite é que seja uma Zoan mítica, a Ryu no Mi, a fruta do dragão, modelo Nidhogg, ou até mesmo uma criatura mitológica inédita criada pelo Oda, assim como foi no caso da divindade Nika. E eu acredito que ele possa ter se inspirado tanto na Nidhogg quanto no Kurao Okami. A Nidhogg faz muito sentido, já que na mitologia nórdica ela habita Niflheim, que é o reino dos mortos, e que em Elbaf é conhecido como submundo, além de roer as raízes da Yggdrasil, a árvore do mundo, que claramente inspirou a árvore Adão em One Piece, e temos ali o Loki preso, acorrentado na base da árvore Adão, sem contar a conexão da Nidhogg com o Ratatosk e do Loki com o Ragnir, que foi revelado como sendo um esquilo. Então tudo se conecta muito bem. Já o Kurao Okami é uma divindade japonesa em forma de um enorme dragão branco, responsável por controlar a chuva, a neblina e a neve, sendo dito que ele habita lugares altos e escondidos do mundo, como picos de montanhas e nuvens carregadas de tempestade. Então pode ser que Oda tenha se baseado nessas duas criaturas mitológicas para criar algo completamente novo, ou então realmente seja a fruta do dragão modelo Nidhogg. Se você tiver alguma ideia ou teoria de qual é a fruta do Loki, comenta aí embaixo. O dragão Loki leva as crianças e seus parentes para um lugar seguro, e agora que a situação dos reféns foi resolvida, Elbaf finalmente pode contra-atacar sem nenhum receio. Enquanto neve e raios continuam a cair, um grande temor toma conta de toda Elbaf, acompanhado pelo som dos tambores da libertação de Nika, ritmo que deixa os gigantes surpresos, enquanto vemos o Somers em choque e o Imu observando tudo em silêncio. Não foi mostrado pra gente o que aconteceu entre o Brook e o Imu, já que no capítulo anterior a gente viu que eles tiveram um breve embate, porém aqui nesse capítulo só foi mostrado brevemente o Imu, então não sabemos o que aconteceu entre eles. E então, em uma das páginas duplas finais mais épicas de todo One Piece, vemos Loki dragão emergindo do submundo, destruindo tudo em seu caminho e derrotando vários monstros pesadelos, com Luffy em seu Gear 5 no topo da cabeça de Loki, ao lado do martelo Ragnir, agora em sua forma de esquilo. O Luffy está em sua forma gigante e mesmo assim ainda é apenas um terço do tamanho de um dos chifres do Loki, o que deixa muito claro o quão colossal ele é nessa forma, e seus olhos parecem lembrar bastante os da Big Mom e de criaturas Domi revertidas.
E o capítulo termina com Jarut se lembrando de uma profecia que diz: em um dia estranho de neve, raios e trovões, o céu será coberto por uma enorme criatura, e então, junto dos tambores da libertação, o Deus do Sol aparecerá. Essa fala do Jarut se conecta diretamente com uma fala do próprio Loki lá no distante capítulo 1130, quando ele diz que será aquele que trará o fim deste mundo, o chamado Deus do Sol. E a gente já sabe que em Elbaf existem duas interpretações do Deus do Sol. Uma parte da população acredita no Deus Nika Destruidor, enquanto a outra acredita no Deus Nika Libertador. Além disso, lá no capítulo 1136, durante um banquete, o Jarut explica aos Chapéus de Palha que, de acordo com os textos Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes e que a existência do Deus Nika foi registrada nesses eventos. Mas eles não sabem se ele foi um herói que salvou o mundo ou o destruidor que acabou com tudo, tendo apenas a certeza de que sempre que ele aparece, o mundo passa por uma grande transformação. É muito interessante ver como Oda uniu essas duas contrapartes do Nika, com o Loki representando essa visão do Deus Nika Destruidor, enquanto Luffy representa o Deus Nika Libertador e Salvador. Será que a fruta do Loki é o dragão retratado no mural Harley? Já que no texto do Primeiro Mundo é dito que os escravizados rezaram e então o Deus do Sol apareceu, e quando olhamos para a parte correspondente do mural, vemos um dragão soltando fogo e um trovão atingindo diretamente a árvore Adão, algo que inicialmente achávamos que vinha daquela arca e seria uma suposta representação da arma ancestral Uranus. Mas e se esse trovão fosse, na verdade, resultado do poder desse dragão? Então pode ser que a fruta lendária de Elbaf, passada de geração em geração, seja justamente a desse dragão. Por fim, no capítulo 1128 temos uma arte colorida que funciona como um foreshadowing do Oda para esse capítulo, onde vemos o bando do Chapéu de Palha voando em vassouras ao lado de um dragão, apenas 2 capítulos anteriores à introdução de Loki na história. Galera, e que capítulo sensacional foi esse? Tivemos, é claro, alguns momentos tristes com as crianças e seus parentes, mas depois o capítulo escalou de uma maneira que, olha, eu arrisco dizer que facilmente esse capítulo entra para a lista de um dos melhores de toda a série. Mas com isso também surge uma dúvida: como é que fica agora o título do Kaido de criatura mais forte do mundo depois desse capítulo? Porque a Akuma no Mi do Loki, ela parece ser uma evolução da do Kaido, algo que a gente já viu acontecer em One Piece anteriormente, né? E um exemplo clássico disso é a Mera Mera no Mi, que já é uma fruta absurda de forte, mas ainda assim existe a Mago Mago no Mi, que é como se fosse um nível acima. Então fica aí o meu questionamento: quem que é mais forte agora, Loki ou Kaido? Quem é a criatura mais forte de todas? Comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo e se tem alguma teoria sobre tudo isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele likezão e compartilha para dar uma força. Se inscreve no canal para receber mais reviews semanais de One Piece. Para você que chegou até aqui, um salve especial e muito obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!